Olá, pessoal! Se você veio por conta da thumbnail, você me mostra duas coisas. Um, que você é curioso, curiosa, e outra que você quer saber o que aconteceu, né? Então vamos lá. Realmente, depois de 10 anos sem ir para a igreja, hoje, dia 19 de julho, eu e minha família fomos, né? Minha família, eu, meu marido, minhas duas filhas fomos para a igreja. E foi muito bom. Sabe, eu não tenho uma lembrança de não ser crente, então assim, eu sou crente, eu acho que desde sempre. Eu lembro de, eu vou chutar uma idade, que é a idade que eu consigo lembrar aqui, tá? 5 anos de idade foi quando eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica, que foi uma Assembleia de Deus. Ela ficava bem na rua da minha casa, mas muito na rua, a ponto de eu pedir para minha mãe: eu posso ir lá? Porque uma vez a gente passou a noite e eu gostei, eu nunca tinha passado a noite ali por aquela rua. E em certo dia a gente passou, não sei de onde a gente estava vindo, e eu falei: posso vir? Gostei. Aí minha mãe, como ela viu que era perto, ela deixou. Então, olha só, né? Era anos 90. Era anos 90, então a gente podia ainda fazer essas coisas. Então eu ia sozinha, sabe? Então eu não tenho uma lembrança de não frequentar a igreja até mudar para a Austrália. Então quando eu mudei para a Austrália em 2016, aí foi onde começou um outro movimento na minha vida, porque eu falei: poxa, toda a minha vida eu fui para a igreja, agora na Austrália como que vai ser? Eu não sei. Agora tem uma igreja brasileira, mas quando eu cheguei não tinha. Então, eu não falava inglês, eu não sabia nada disso. Enfim, aí o que acontece? Eu comecei a ver as ministrações tudo online. Então, desde 2016 foi quando eu conheci a Joyce Meyer, foi quando eu conheci a igreja de Betânia, foi quando eu comecei a estudar realmente mais a palavra de Deus em outra forma, porque assim, quando eu ia para a igreja, eu tinha muita escola bíblica, né? E isso é uma coisa que eu não posso dar um veredito do primeiro dia, porque eu ainda preciso conhecer, assim, a comunidade e tudo mais, mas antigamente eu lembro que tinha muito estudo bíblico nos cultos, né? E é uma coisa que eu notei que não é só nessa igreja que eu fui, que é a Lagoinha, aquele Gold Coast, mas eu tenho notado pelas pregações que eu assisto que pouco se fala da Bíblia, né? Muito se fala, tem muita. Tem muitos assuntos aleatórios, né? Até para interagir com as pessoas e tudo mais, acho bacana, acho bem interessante isso, mas tem muito louvor, mas assim, a palavra mesmo em si, ela não tem muito, assim, é muito pouco, e quando tem, assim, é muito resumida, assim, sabe? Coisas que daria para você dar uma destrinchada, mas isso é a minha visão, né? Como eu falei, uma visão de uma pessoa que vai para a igreja há muitos e muitos anos, né? Mas eu fiquei muito feliz em ter ido e eu quero muito fazer parte, até falei para o William que eu coloquei assim no calendário de todo domingo agora, fazer parte e tudo mais. E a palavra que foi dita hoje lá, e até vou usar um pouquinho dessa palavra aqui também, vou até usar, né? O pastor falou sobre tempo, sabe? Como utilizar o tempo. E daí ele usou o Salmos 90, que é uma oração de Moisés, o homem de Deus. Aí ele usou o versículo 12. Então, quando Moisés fala: então ensina-nos a numerar nossos dias para que possamos aplicar nossos corações sábios, né? Então, foi uma palavra bastante impactante, porque o que acontece? Hoje em dia, se você pensa que o diabo ele vai vir, como eu vou falar, já foi o tempo, é isso que eu quero chegar, que o diabo
atacava, sabe? Ele se fazia mostrar, já foi o tempo. Como ele viu que as pessoas estão mais espertas e mais dispersas, então o diabo faz de uma outra forma, porque ele não é burro. Então, como que ele faz isso? Também eu aprendi num livro que eu li, e eu recomendo muito você ler, se você tiver estômago para ler, que é um livro mais esperto que o diabo. E lá o diabo fala como que ele ataca as pessoas. E a principal, assim, hoje ele tá brigando muito, assim, atacando muito a gente com a questão do tempo. Então, por isso que se você for analisar, quantas coisas tem tirado o nosso foco, sabe? Quantas coisas tem, por exemplo, antigamente, volta aqui um pouquinho, você pode não lembrar, ou lembrar, não sei, de que antigamente não se falava muito em TDAH, em déficit de atenção, não se falava de nada disso, porque a gente não tinha tantos estímulos. Você entrava no carro, era um painel simples, tá tudo certo. Hoje você entra no carro, tudo te dispersa, sabe? O nosso celular antigamente era um celular que fazia ligação e apenas isso. Hoje ele faz tudo para você. A última coisa que ele faz é ligação, mas de resto ele faz tudo para você. Então, o que acontece? A gente tem muita coisa tirando o nosso foco. Então a palavra de Deus, a palavra de hoje lá na igreja foi sobre como que você está usando o seu tempo, né? E o diabo fazia isso, faz isso. O diabo pega e começa a colocar coisas na nossa rotina, coisas na nossa, assim, estímulos muito sutis, sabe? E que no final do dia a gente está extremamente, se você não prestar atenção, você está extremamente exausto. Aí você fala assim, meu Deus, eu tô muito exausta. E tem um termo que usa que é assim, que é aquela procrastinação produtiva, que a pessoa está fazendo um monte de coisa que nada é importante, mas ela está ali fazendo, ou seja, só está gastando tempo, enquanto que as coisas mais importantes ela não fez. Então, quando o pastor trouxe essa mensagem, eu fiquei assim, nossa, aí eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo com o meu tempo, né? Poxa, o que eu poderia estar fazendo de melhor, né? Não querendo ser aquela pessoa super produtiva, porque, gente, sendo mãe de duas crianças, na fase que elas estão, eu não brigo mais com querer ser super produtiva, porque eu falo, Senhor, tá em tuas mãos, sabe? Então eu vou fazendo de acordo com o que eu posso, mas dentro daquilo que eu posso, eu sei que eu posso fazer mais, né? E esse mais é vir aqui gravar esse vídeo para vocês, então é isso, eu poderia estar dormindo agora. Mas estou aqui fazendo esse vídeo para vocês. E outra coisa, por exemplo, quando o pastor falou de Moisés, aí quando a gente veio embora, o William nunca tinha ido para a igreja, né? Então foi a primeira vez dele. Aí ele ficou perguntando, o que é sarça? Quem é Moisés? Por que Moisés não entrou lá na terra prometida? Eu fiquei confuso. E daí, eu fiquei assim, tá, calma, eu vou te responder. Tá, calma aí, vamos lá. Aí eu fui respondendo para ele, por exemplo, a sarça, na verdade, sarça imagina que, sei lá, pode ser uma moita, né? Eu falei assim, a Deus, ele não se personifica, ele se personificou quando ele veio como Jesus, mas assim, a presença de Deus, por exemplo, aí a gente estava passando por uma mata, eu falei assim, ali se ele começa a pegar fogo, ali é a presença de Deus, então assim, ele vai falar ali, então sarça é isso, então a sarça pegando fogo, na verdade é Deus, né? Como ele não se personifica, é isso daí, assim como também a arca também é a presença do Senhor. Aí o William, mas por que Davi não entrou? Davi não, por que Moisés não entrou na terra prometida? Ele ficou, poxa vida, ele guiou aquele povo, e o que é maná, e o que é isso? Eu fiquei assim, meu Deus, calma, vamos lá. Aí eu falei assim, bom, ele não entrou porque ele desobedeceu, por mais que ele tenha feito muitas coisas boas, ele é um homem do Senhor, um homem de Deus, todavia Deus havia feito um pedido para que ele falasse com a rocha, e o que ele fez? Ele bateu
bateu na rocha. Então, assim, falar e bater são coisas distintas, né? Então, por isso ele não entrou na terra prometida, mas mesmo assim Deus o poupou da morte e tudo mais. Então são coisas que eu falei assim, poxa, é uma história que podia ter sido destrinchada, assim, só que eu vejo que hoje, até por questão de tempo mesmo, né, não tem tanto esse estudo bíblico, né, de você, principalmente para quem vai chegar de primeira vez, o que é, pelo menos dar umas pinceladas, sabe, tipo assim, o que é sarça, o que é isso, o que é aquilo, porque quem vai pela primeira vez não sabe o que é, e por mais que a mensagem principal tenha sido muito boa, muito maravilhosa, a outra mensagem ficou muito, muito resumida, mas eu acho que todo mundo lá entendeu, sabe, eu acho que esse é o mais importante, só que eu tô aqui mais para dizer que foi uma experiência muito boa, e é óbvio que eu vou voltar mais vezes, e fez uma total diferença para mim, porque uma coisa é você ver ministrações pela internet, estudar e tudo mais, outra coisa é você estar na casa do Senhor. Eu fiquei pensando, ai meu Deus, só falta tocar aquele hino do Thales, né, de volta para casa do Pai. Eu já fiquei assim, meu Deus, não toca esse hino, porque senão vamos desabar aqui, né. E outra coisa que eu não tinha lembrado mais, como é que você olha para a cara das pessoas depois do hino, gente, com a maquiagem toda borrada, como é que você olha para as pessoas, cheia da presença de Deus, assim. Então foram coisas que eu fui lembrando, assim, sabe. Mas eu só queria trazer isso para vocês, que existe uma galera que fala que você busca Deus em casa. Sim, a gente busca Deus em casa, mas em momento algum na Bíblia Deus está falando para você se, como se diz, se isolar do povo, tá? A Bíblia em todo tempo, ela pede para que você esteja com as pessoas, até porque o ambiente, a atmosfera faz toda a diferença, né, porque ali estava todo mundo em prol da mesma coisa, todo mundo orando para o mesmo Deus, todo mundo assim na mesma fé. Então quando une a mesma fé, e aqui vou dar uma chave para você de oração, quando você estiver num ambiente assim de fé, a oração que você tem que fazer é assim: Senhor, eu uno a minha fé com a fé de todos os que estão aqui. Fala isso, porque daí vai ser você e todo mundo que está ali contigo. Então, por isso da importância de você estar na igreja. É claro que se você orar dentro de casa, porque também na Bíblia fala, né, quando for orar, entra no seu quarto, o pai que te vê no secreto, responde sua oração, mas assim, isso é válido também por questão de intimidade. Só que o ambiente, é por isso que tem a igreja, o ambiente, ele é muito legal, ele faz muita diferença para a caminhada com Cristo, sabe. E eu queria deixar aqui esse não vou falar que é testemunho, mas essa experiência de depois de 10 anos eu ter pisado na casa do Senhor novamente e ter, ah, amado mais do que tudo. Então, se você tiver a oportunidade de ir para uma igreja, vá para uma igreja, mas assim, sempre leia a Bíblia também. Ah, uma coisa também, eu não vi ninguém, assim, batendo o olho assim, tá? Porque a gente não tem que ficar olhando para a vida dos outros. Com Bíblia, é todo mundo no celular. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Nada substitui uma Bíblia física, gente. Vai por mim, nada. A Bíblia, ó, detalhe, a Bíblia é basicamente uma por ano, tá? Só isso, uma por ano. Porque, olha, nada substitui a Bíblia física. Mas é isso que eu queria falar com vocês e Deus abençoe vocês.